Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre envelhecimento saudável nessa série de vídeos que eu estou fazendo, do mínimo sobre. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o que é envelhecer, como envelhecer saudável, o que é normal acontecer na velhice do cão e do gato e o que às vezes a gente confunde, acha que é normal, mas às vezes é comum acontecer, mas a gente não pode normalizar algumas situações, porque às vezes demanda de algum cuidado, de alguma atenção, às vezes existe um tratamento, mas eu vou explicar tudo isso para vocês ao longo do vídeo. Como eu falei, essa é uma série de vídeos, então existem mais vídeos sobre temas diversos no canal que eu estou falando sobre o mínimo de alguns temas que eu considero importante para cães e gatos. Então, se você ficou interessado, saiba que tem mais vídeos nessa pegada aqui no canal, então fica à vontade para ir lá ver, comentar. Eu tô sempre de olho nos comentários e respondendo vocês, então fiquem à vontade. Vamos começar falando um pouquinho sobre envelhecimento saudável. Eu trouxe alguns tópicos, então às vezes eu vou olhar aqui para baixo, mas é porque eu precisei linkar alguns tópicos para eu não esquecer de nada, para a gente conversar pelo menos sobre o que é mais importante, tá? Eu acho que um grande problema que a gente vê na nossa rotina de atendimentos no dia a dia é as pessoas dando, considerando normal algumas condições que só são comuns, mas que a gente precisa ajustar. Será que todo idoso tem que ficar ranzinza, tem que ficar dorminhoco, tem que demorar para comer? Será mesmo que é normal isso acontecer? Ou só são alterações comuns, mas que são passíveis de tratamento, né? Então, é muito comum a gente chegar aqui, ai, doutora, mas ele é velho, então ele não sobe mais as coisas, ele é super ranzinza, ele é estressado com os outros cães que eu tenho em casa. E, claro, a gente acolhe essa pessoa, mas tenta mostrar para ela que existem condições como ser ranzinza, pode ser que esse pet está passando por dor, dor articular, dor nos dentes, né? Muitas pessoas ainda não escovam os dentes. E imagina, o seu cão ou o seu gato passar 10, 12, 15 anos sem uma profilaxia, sem atenção nesses dentes. Quando chegar lá na idade senil, na idade do idoso, com certeza a gente vai ter problemas nessa boca relacionado a essa falta de cuidado com a higiene oral. Então, às vezes, a gente precisa tomar ações específicas de forma até antecipada para que a gente tenha um envelhecimento saudável. Então, mais do que a gente só cuidar do que aparece no velho, é a gente cuidar desde jovem para que o idoso tem o mínimo de problemas possíveis, ou, claro, vão acontecer uma série de problemas com o idoso, que a idade vai trazer, mas coisas que a gente pode prevenir para não prejudicar tanto esse pet lá na sua idade senil, que é uma idade já que a gente não gosta de passar por anestesia, que às vezes a gente tem outros problemas associados, que piora essa nossa condição para passar por uma anestesia. Às vezes o cardiologista não libera, o anestesista não libera. Então, se a gente cuidar antes, a gente prevenir, é muito melhor. Eu sempre friso e sempre aperto nessa tecla. A prevenção, ela é muito melhor do que o tratamento, pensando em financeiro, pensando em desgaste para o dono e para o pet, e a questão emocional também. É muito mais fácil a gente prevenir do que depois precisar remediar. Outra, outro ponto importante que eu trouxe como segundo ponto seria o reconhecimento do envelhecimento. Então, entender que cães e gatos, de uma maneira geral, a partir dos 7 anos, eles passam a ser considerados senis, né? Então, claro que não é uma regra, a gente, dependendo de espécie, de porte, de raça, a gente tem considerações mais específicas de cada um.
Mas aqui vamos pensar num contexto mais geral, a partir de 7 anos, idoso, senil. Até vocês podem ver isso nos próprios pacotes de ração. 7 mais, idosos, né? Tanto para cão quanto para gato. Os sinais que a gente percebe para esse reconhecimento do envelhecimento é ficar mais grisalho. Então, sim, os pets eles mudam a cor ali, principalmente na parte da cabeça, focinho, e eles vão ficando mais grisalhos ao longo do tempo. Vão perdendo massa muscular, então vão ficando mais caquéticos, o que não é normal, é comum, mas não é normal. A gente precisa controlar essa perda de musculatura para que a gente tenha um envelhecimento saudável e não um animal que está consumindo só a sua massa magra, prejudicando suas articulações, prejudicando N funções nesse organismo, no qual a gente pode entrar, às vezes, com uma ração sênior, que já ajuda nessa questão. Ah, vamos identificar, então, se não é uma questão renal que está fazendo esse animal perder essa massa magra, desidratar nesse nível. Então, são coisas que a gente tem que ficar de olho. A gente vai conversar sobre check-ups também, mas vamos entender agora o reconhecimento do envelhecimento para que vocês saibam quando o envelhecimento do pet está acontecendo. Alterações sensoriais também acontecem, então a gente vê que eles vão ficando mais ceguinhos, dificuldade na audição, já não é tudo mil maravilhas como era quando eles eram mais novos. Essas alterações sensoriais são coisas que os tutores relatam com bastante frequência. Claro que ficar cego é diferente de a gente ver que o cão tem uma catarata, o cão ou o gato tem uma catarata e a gente não fazer nada a partir disso. Não é isso que eu estou falando. Existe um processo de senilidade normal que acontece, assim como a gente, que vai perdendo essa qualidade de visão, qualidade de audição. Diferente de problemas oculares e auditivos, tá? Outro sinal de reconhecimento do envelhecimento é dormir mais, desorientação, menos interação com o tutor, não quer mais brincar tanto, ou brinca, mas brinca menos tempo, logo se cansa. Às vezes troca o dia pela noite. É comum os idosos passarem por uma situação que a gente chama de o Alzheimer, né, dos pets, a síndrome cognitiva, onde eles podem trocar o dia pela noite, se perder dentro da sua própria casa, coisas que não aconteciam antes, mas que são passíveis de tratamento. A gente consegue melhorar e muito essas condições, dar mais qualidade de vida para esses animais também. Mas são sinais que você percebe ali dentro da sua casa que indicam que o seu pet está, sim, envelhecendo e provavelmente entrando nesse processo de idoso, nessa fase idosa da vida. Terceiro ponto seria a adaptação da alimentação que a gente precisa fazer nessa fase da vida. Por que é importante a gente mudar para uma ração sênior? Porque a gente tem uma dieta com menos caloria, mais proteínas de melhor qualidade. Então a ração sênior, ela tende a ser um pouco mais cara do que a ração castrados, por exemplo, tanto de cão quanto de gatos, porque a gente tem proteínas de maior qualidade, fibras de melhor digestibilidade. A gente tem uma ração suplementada, então ômega 3, ômega 6, glicosamina, condroitina. Esse conjunto de suplementos que ajudam nas articulações, o ômega, que claro também vai ajudar na articulação, mas ele já é um anti-inflamatório natural, que a gente chama que ele está envolvido em várias funções do organismo. Então, algo que é importante a gente pensar. Ah, Rafa, eu tenho que mudar a ração para ração sênior? Não, mas às vezes você vai precisar suplementar de fora. E o que se torna mais tem um custo-benefício melhor? Já entrar com a ração de idoso, de sênior, porque essa suplementação já está dentro da ração e você economiza do que ter que comprar essa suplementação de fora associada a uma ração castrados. A gente vê que é mais econômico já entrar com uma ração sênior do que suplementar ainda. Outra questão
dessa adaptação é, às vezes, ajustar a forma que você oferece essa alimentação. Tigelas, se o cão for mais alto, por exemplo, ou o gato maior, não deixar ele se abaixar para comer, porque a gente pode ter dor articular, então já usar um pote elevado. A textura da tigela pode incomodar o idoso, então sempre de porcelana, de vidro, evitar plástico. E a frequência também pode ter que mudar. Quem está acostumado a fazer 1, 2 vezes por dia, a gente volta naquela condição do filhote que precisa comer mais vezes ao longo do dia. Então pode ser que para o bem desse pet idoso a gente tenha que fracionar a sua refeição em mais porções durante o dia, porque existem alterações ali no seu metabolismo, onde ele vai perder glicose mais rápido, então ele pode passar por uma situação de hipoglicemia, que a gente não quer. Então, a gente fracionando isso, a gente consegue manter um equilíbrio metabólico melhor, tá? Então, são alterações ali que podem acontecer. O quarto ponto são ajustes na rotina diária desse pet. Exercício sempre de baixo impacto. Então eu tô acostumada a fazer caminhadas, loucura, subir, descer, escada. E quando a gente entra nessa fase mais senil, a gente tende a ter que mudar para caminhadas mais leves, de menos impacto, então menos escada, menos coisas íngremes. E às vezes ainda tendo que mudar para uma natação, para a gente evitar completamente esse impacto nas articulações. Por uma questão de desgaste articular. Por isso que lembra, é importante a gente entrar com uma ração que já venha suplementada, mas que a gente não force essa articulação fazendo exercícios malucos. Então, tem que existir um equilíbrio ali nessa condição. Enriquecimento mental para a gente evitar aquela disfunção cognitiva. Lembra do Alzheimer que eu falei? Então, a gente tem que pensar em bastante exercícios mentais para fazer com esse pet também. Sejam aqueles brinquedos de interação, rotina de passeio, porque eu já falei aqui para vocês, mas o passeio ele é ótimo, ele é perfeito, porque além do exercício físico, ele é um exercício mental, onde o cão explora esse ambiente. Para o cão é ótimo. Para o gato existem outros exercícios mentais, como caça, explorar o próprio ambiente dentro de casa, mas às vezes a gente precisa estimular isso, porque o gato idoso sozinho não vai querer fazer. Mas a gente tirando um tempo do nosso dia para estimular isso vai melhorar a função cognitiva do gato também, tá? Rotinas previsíveis, né? A gente sabe que eles adoram rotina, então isso passa uma segurança emocional para o pet. Então sempre tenta manter uma rotina, sempre tudo igual, no mesmo horário, para que eles tenham essa segurança em saber que eu não preciso ficar ansioso, porque daqui a pouco, quando meu dono chegar, a gente vai sair passear. Ou daqui a pouco, quando o sol se pôr, eu sei que eu vou ganhar a minha comida. Eu não preciso ficar ansioso, porque eu nunca sei que hora que a gente vai passear ou que hora que vai cair a minha comida aqui no comedor. Então a rotina, ela é importante. Essa previsibilidade, ela é importante para a segurança emocional dos pets, ok? Quinto ponto seriam os exames de prevenção. Eu falei para vocês que a gente ia conversar um pouquinho sobre check-up. Como médica veterinária, eu não posso deixar essa parte do vídeo, que é tão importante quanto todas as outras dicas, todas as outras orientações, não gosto de chamar de dica, gosto de chamar de orientação, que eu estou passando para vocês. Então, a gente precisa entender que a partir dos 7 anos, os check-ups que antes eram anuais, eles passam a ser semestrais. Então, a cada 6 meses, a gente precisa procurar o nosso médico veterinário para fazer um exame clínico geral, às vezes exames de sangue, os exames laboratoriais e às vezes também exames de imagem, para a gente começar a pensar em diagnóstico precoce de doenças que a gente sabe que é mais comum na fase idosa. Para que a gente consiga, quanto antes diagnosticar, antes a gente trata, mais qualidade de vida e mais prolonga aquela vida. Sexto ponto, manejo da dor. É comum a gente ter dor em pet idoso, dor articular, dor nos dentes, dor em qualquer outra situação que possa estar acontecendo com ele. É comum, mas não é normal, tá? Então, às vezes podem ser
situações mais silenciosas, não é uma dor frequente, que ele passa o dia com dor. Mas quando ele pula, ele tem dor. Ah, então o gato que antes pulava, subia por tudo, agora ele vai pular, ele não vai, daí espera, respira, pula, pode ser sinal de dor. São mudanças sutis que a gente vai vendo. Ai, doutora, mas ele faz isso porque ele é velho. Não, ele faz isso porque ele tem dor. E isso precisa ser avaliado e manejado. Subir escadas, pode ter dificuldade, presta atenção. Levantar, dificuldade para se levantar, dor. Brincar menos, dor. São sinais que a gente tem que prestar atenção. Existem opções, tanto medicamentosas, opções de suplementação. Lembra que eu falei que o ômega 3 e 6 ele é um anti-inflamatório natural? Então, às vezes, a gente suplementando, a gente já consegue melhorar a qualidade de vida, diminuir dor, volta à sua rotina normal. Claro, às vezes é preciso de medicamento, sim. Às vezes é preciso de fisioterapia, sim. Às vezes é preciso de acupuntura, sim. São situações, né? São inúmeras situações que podem acontecer, inúmeros tratamentos que a gente tem para oferecer para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida desse animal. Pensando em prevenção de dor, a gente precisa adaptar a nossa casa. Então, um pet que antes pulava da cama, pulava do sofá, escada, a gente precisa mudar para rampas, onde esse pet ele para de ficar pulando, porque a gente sabe que a idade idosa está chegando, as articulações vão ficando mais frágeis. Antes, um pulo que era normal, hoje pode ser um problema. Ensinar ele a subir e descer pela rampa é algo preventivo que vai ajudar o pet a não ter problemas articulares no futuro, menos dor. Ele pode fazer isso tudo sozinho, então ele não perde a rotina dele. Mentalmente, ele também já fica melhor. Ok? Então, só para entender, imagina que não tem uma rampa. O pet que antes era acostumado a subir na cama agora não sobe mais. Isso é uma mudança de rotina para ele. Isso pode afetar cognitivamente ele. Então ele pode ficar estressado, irritado com aquela situação, mudar o seu comportamento. Então deixar ele fazer as coisas do dia a dia de forma que ele consiga fazer isso sozinho sem ter que ficar pedindo pra gente. Rotina previsível, tá? E além disso, ainda a rampa ajuda prevenção de acidentes e prevenção desse desgaste articular e dores nesse pet. Sétimo ponto, qualidade de vida até o fim da vida. Não só focar no tratamento, mas focar nas prevenções. Dar dignidade, então não é porque é velho que a gente deixa de cuidar ou que a gente vem procurando por eutanásia. Quando a gente adota, quando a gente compra um pet, a gente sabe que ele vai viver X anos, então a gente tem que estar preparado para todas as fases de vida, inclusive a fase idosa, que é uma fase onde seu pet vai depender de você. Então, conforto, afeto, rotina, previsibilidade e saber que vai acontecer, se preparar para essa fase idosa do pet e não negligenciar. Precisamos ter consciência, precisamos agir com amor, porque quando eu peguei esse pet, estava tudo mil maravilhas, um filhote, tudo certo, vida adulta, tudo certo. Depois, na fase idosa, os check-ups ficam mais frequentes, então despende um pouquinho mais de dinheiro, mais atenção, mais tempo, mas é uma fase que vai acontecer. A gente precisa nos preparar, a gente precisa preparar nossa casa para que eles passem bem essa fase da vida. Então é preciso consciência nessa fase. Oitavo ponto é a inserção natural de questões onde a gente pensa numa casa mais segura. Os pets idosos, às vezes eles, vamos supor, podem cair numa piscina, podem cair da escada. Então a gente, aos poucos, a gente tem que fazer essa nossa casa ficar mais segura. Às vezes colocar uma rede, uma proteção ao redor da piscina, proteção nas escadas, tá? Uma casa segura é uma casa que previne esse animal de acidentes domésticos. Para gatos, não estou falando só da fase idosa, mas a gente precisa telar janelas, portas para os gatos não saírem, sejam de casas ou de apartamentos, principalmente de apartamentos. Mas meu gato é acostumado. Gente,
precisa ter lá, a gente precisa evitar esses acidentes domésticos. E falar em acidentes domésticos, eu não posso deixar de comentar com vocês sobre o meu curso de primeiros socorros. Ele é um treinamento que foi feito por mim, exclusivo para pais de pet que querem estar preparados para agir em situações de urgência e emergência com seus pets dentro de casa. Situações que podem acontecer, acidentes, onde você vai estar capacitado, vai conseguir agir com segurança, sem chorar, sem se desesperar, colocar em prática ensinamentos básicos que são cruciais para a gente salvar vidas ou levar esse pet em vida até o médico veterinário. O link do curso vai ficar aqui na descrição do vídeo. Ele é um treinamento completo onde você faz direto comigo, tira dúvidas direto comigo, então aproveita. Esse mês de novembro a gente está com uma condição especial, mas o curso vai continuar, inclusive o acesso é vitalício, tá? Para vocês verem e reverem sempre que for necessário. Aproveita, vai lá, porque é de suma importância. A gente precisa entender que precisamos estar aptos. É só assim que a gente consegue salvar a vida do nosso pet ou evitar sequelas, né, desses acidentes que, enfim, são acidentes, podem acontecer. Vamos fazer um resumo de 3 passos principais aqui que eu trouxe nesse vídeo para a gente finalizar? Acho que o primeiro ponto seria observar os sinais da velhice, entender, aceitar que o nosso pet vai ficar velho, idoso, adaptar, então, a nossa rotina, adaptar a alimentação, adaptar o ambiente, adaptar a nossa casa para esse pet idoso e prevenir. Então, check-ups mais regulares, monitorar a qualidade de vida e prevenir acidentes domésticos e prevenir quanto a se preparar para possíveis acidentes que podem acontecer aí dentro de casa com treinamento de primeiros socorros. Esses são os 3 passos principais, eu acho que resumem esse vídeo como um todo, para a gente cuidar melhor dos nossos idosos. Acho que deu pra gente resumir bem, deu pra gente conversar. É claro que eu não consigo trazer tudo para vocês num vídeo, ele é introdutório, o nome já diz, é o mínimo sobre. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem comentários, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem complementar a minha fala aqui em algum ponto, deixe nos comentários. Curte esse vídeo, comenta esse vídeo, manda esse vídeo para quem tem um pet idoso, para que a gente consiga cuidar melhor desses fofinhos. E eu espero vocês no próximo vídeo dessa série. Até a próxima!